Olha só que bonitinhos os dois triângulos da videoaula de hoje. Esses triângulos não têm ângulo reto, então não vamos poder trabalhar com Pitágoras, trigonometria normal. Vou te mostrar, é fácil. Vamos calcular os valores dos lados x e y, os comprimentos desses lados, em duas situações diferentes. Aqui, x, veja só, x está oposto ao ângulo de 42 graus, o ângulo que a gente conhece, ok? Conheço outros dois lados, o x está oposto. Aqui, veja só, o y não está oposto, ele é adjacente ao ângulo conhecido aqui. Então, como é que a gente vai fazer nesse caso? Não tem ângulo reto, nós vamos usar a lei dos cossenos. É uma fórmula grande, mas eu quero te mostrar bem como é que ela funciona, como que a gente pode aplicá-la. Tomara que você ache fácil, que daqui a pouco esteja achando tranquilo isso aqui e que eu mereça seu joinha, sua inscrição no canal com sininho e tudo. Então vamos lá, repara aqui, por exemplo, no lado A, esse lado ele encosta nesses dois ângulos, beta e gama, ele é oposto ao ângulo alfa. Então a gente escreve a fórmula assim, a ao quadrado igual, tem outros dois lados, b e c, b ao quadrado mais c ao quadrado. Parece alguma coisa que você conhece, Pitágoras? Claro que sim, parece. Depois tem uma outra parte que é assim, veja só como é fácil. Menos 2 vezes b vezes c, e chama a lei dos cossenos, porque tem aqui cosseno de alfa. Então veja, o A é oposto ao alfa no triângulo, aqui na fórmula também. O A está de um lado e o alfa lá do outro lado. A fórmula pode ser usada para triângulo retângulo. Se esse ângulo for 90 graus, cosseno de 90 vale zero. Toda essa parte então vira zero, sobra aqui essa parte conhecida, o teorema de Pitágoras. Então, essa é a lei dos cossenos. Decorou a fórmula? Vamos testar o seu conhecimento aqui se a gente quiser, por exemplo, saber o lado C. Na verdade, não precisa o lado C ser incógnita, ok? Como a gente vai ver nesse exercício. Mas vamos lá, o C é oposto ao gama, e isso não escapa. Então, C ao quadrado igual os outros dois lados. Olha lá, B ao quadrado mais A ao quadrado. Claro que não precisa ser ordem alfabética, é uma adição. O que não pode é esquecer que é ao quadrado. Depois, continua, lembra? É menos 2 vezes A vezes B, agora é 100 quadrado, só multiplicado por 2. E, finalmente, o cosseno de gama, parece Y, mas é gama, está aqui oposto ao C. C de um lado, gama do outro, ok? Então, o C, o lado que fica aqui, não precisa ser um incógnito, no que a gente quer, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Me acompanhe aí nos exercícios, vamos começar aí o primeiro deles. Mostra aqui que a gente quer o x, realmente o x é oposto ao ângulo. Então, o que acontece? Vamos começar a escrever a fórmula com x ao quadrado e o ângulo vai ficar lá no fim. Lembra? X ao quadrado, agora esses dois lados, 8 ao quadrado, mais o outro lado, 11 ao quadrado, e depois vinha menos 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes 8, vezes 11. A ordem não é importante. Mas tá bom. Depois sim vem, finalmente, o cosseno do ângulo que a gente conhece. Então, x é oposto, olha só. E justamente o x que a gente quer. Tá, então, agora é fazer a fórmula. Nós vamos fazer aqui sem calculadora, ok? Com calculadora, desculpa. E se fosse sem calculadora? Aí não seriam, talvez fossem contas mais fáceis e o enunciado desse o valor desse cosseno. Ou muitas vezes é um ângulo notável, aqueles da famosa tabelinha. Vamos lá. O que acontece agora? X ao quadrado continua, 8 ao quadrado, 64, mais 11 ao quadrado, 121. E agora, menos 2 vezes 8, 16, 16 vezes 11, está aqui, 176. E vezes o cosseno de 42, vou apelar para a calculadora. Use a sua, é bom saber usar. Inclusive, tem certeza que ela está em graus e não em radianos? Então, olha lá. O cosseno de 42, 0,743, arredondado para a terceira casa. Então, x ao quadrado igual 64 mais 121 de cabeça. 185, é bom usar a cabeça sempre. Menos 176, aqui é difícil fazer de cabeça. Essa conta aqui vai dar 130,8. Ainda estamos no x ao quadrado, tem que fazer a subtração. X ao quadrado igual 185 menos 130,8, 54,2. E x sem quadrado? Raiz quadrada de 54,2. Que é igual a 7,36, que é esse lado aqui, ok? Será que está certo? Eu fiz um vídeo sobre lei dos senos que deu errado, e pior que eu postei ele errado, sorte que alguém demonstrou o erro lá, então eu fiz o vídeo de novo. Mas hoje eu não quis passar esse susto e fiz aqui o triângulo usando o programa GeoGebra.
muito legal, gratuito, aí você pode baixar e usar, usa para muita coisa na geometria, inclusive construir triângulos aqui, 8, 11, o lado que a gente achou, não esquecendo que o ângulo aqui é 42 graus, tudo bem? Então você pode comprovar muitas coisas que você faz, funciona muito bem, principalmente na faculdade. Então não esqueça do GeoGebra. Tá aí certinho o nosso exercício. Vamos, tem mais um para resolver, vamos lá? E aqui está o outro exercício prometido, no qual o lado incógnito que a gente quer calcular, e agora ele é adjacente ao ângulo que é dado. E aí? A fórmula é bom se lembrar que sempre começa pelo lado oposto ao ângulo, ok? Não interessa se ele é incógnito, se é conhecido. Então, no caso, vai começar com 7. Então, a gente escreve lá o 7 e não pode esquecer que é ao quadrado, igual Pitágoras, ok? Então, o 7 ao quadrado é igual a quem agora, hein? Lembra? São os lados adjacentes. Então, 9 ao quadrado mais y ao quadrado. A ordem podia ser inversa, numa boa. E depois, até aqui parece Pitágoras, depois tem um sinal de menos, menos 2 vezes 9 vezes y, mais uma vez os lados adjacentes ao ângulo, e finalmente a lei dos cossenos, então cosseno de 25, veja que o 7 oposto ao 25, 7 de um lado, 25 do outro, na fórmula também, assim que funciona. Agora é desenvolver isso aqui, lembrando mais uma vez que nós vamos usar a calculadora. Se você tiver isso numa prova sem calculadora, repito, os números serão mais fáceis de trabalhar, ok? Então, mas aqui também é fácil, 7 ao quadrado igual a 49, 9 ao quadrado, 81, mais y ao quadrado, menos 2 vezes 9, 18, então menos 18y, vezes o cosseno de 25 arredondado, ok? 0,9. Seria legal usar o valor total da calculadora aqui, fazer essa conta uma vez só na calculadora, fica esse desafio para você fazer. E aí os resultados vão dar um pouquinho diferentes. Mas o objetivo principal é te ensinar a usar a fórmula, ok? Aqui no caso, é claro, vamos pensar aí, vamos precisar de calculadora. E olha só o que está acontecendo. Tenho y ao quadrado, tem y a primeira. Se não tivesse y ao quadrado, se fosse só y ao quadrado ou só y a primeira, tranquilo. Mas aqui, quando tem a presença dos dois e não vou conseguir cancelar, então pode ter certeza que vai aparecer a fórmula de Bhaskara. Só que v de x é y. Se vai aparecer a fórmula de Bhaskara, então já vamos passar todo mundo para um lado só. 49 está sozinho aqui no membro esquerdo, eu vou tirar ele daqui, vou subtrair 49 dos dois lados. 49 menos 49 dá 0, então aqui vai aparecer um 49 negativo. O resto normal, mais 81, mais y ao quadrado, menos 18 vezes 0,9 vezes y, menos 16,2y. Okay? Então eu tenho aqui a minha equação aqui, mas ainda posso melhorar um pouquinho. Menos 49 mais 81, devo 49, pago 81, tenho 32. O resto, tranquilo, é igualzinho, não esquecendo que é igual a zero. O zero passou para lá, passa numa boa. Se zero é igual a isso aqui, e isso aqui tudo é igual a zero. Isso não muda, só para ficar mais natural, ok? Não é muito natural uma equação aí com número quebrado, número grande assim, mas aqui vamos usar a calculadora, na verdade o computador. Claro que precisa sempre perceber que anotar quem são os coeficientes A, B e C antes de aplicar a fórmula de Bhaskara. E a ordem não é importante. Lembrar, é importante que o A é quem multiplica a incógnita ao quadrado. Tem o número 1 positivo, então A igual a 1. O B multiplica a incógnita elevada à primeira, é negativo, então B igual a menos 16,2. E o C é o termo independente, C igual a 32 positivo. E agora, aplicar a fórmula de Bhaskara. Pode ser que precise de uma calculadora, ou você pode usar uma planilha do Excel, como que eu me ensinei já a fazer em um vídeo. É bem legal e ajuda bastante de vez em quando. A gente tem que colocar aqui os coeficientes, que aqui, é claro, são outros. Você lembra quais são? O A era 1. O B, quem era mesmo? Era o menos 16,2. Só quando eu dou Enter aqui, ele arredonda. Mas nada impede que eu venha aqui e aumento um pouquinho, ele mostra. E o C, quem era? Era o 32 positivo. Assim, olha o valor de delta. Assim que apertar Enter, entrou aqui 134, dá um valor quebrado, mas e daí? Raiz quebrada, não tem problema. E tem duas soluções, 2,3 e aqui 13,89. Vamos arredondar um pouquinho aqui. Então vai ficar assim, ó.
y é igual a 2,3, é uma das soluções, e y' é igual a 14, arredondamos aqui, ok? Para maior simplicidade aqui na tela. Tá? O objetivo aqui não é tanto exatidão, mas sim mostrar para você como é que usa a fórmula. Bom, deu dois valores, mas como assim? Tem um triângulo que tem 25 graus, tem um lado de 9, digamos, centímetros, e aqui então seriam 7 centímetros. Tá, mas e esse ângulo aqui não está fixo? Olha o que acontece então se a gente desenhar esse triângulo. Claro que eu fiz isso usando o GeoGebra, que eu recomendo que você faça. Então eu tenho a situação mostrada aqui. 9, aqui o 7, 25 graus, olha aqui. 14,3, não bateu direito, professor. Lá tinha dado 13,89 em Bhaskara. Sim, mas é que lá a gente arredondou o valor do cosseno. Então aqui fazendo com exatidão ele vai dar até um pouquinho mais de 14, ok? Esse é um dos triângulos, mas como eu disse, esse ângulo não é fixo. Aqui também eu tenho um lado 9, outro lado 7 e aqui 2,28, ok? Também um valor arredondado, mas parecido próximo do que a gente achou ali fazendo as contas, ok? Então 2,3 deu 2,28 no GeoGebra, veja que está próximo, por causa deste arredondamento. Se usasse todo o valor da calculadora ia ficar difícil aqui na tela. Você pode tentar e você vai ver que aqui vai dar 2,28, aqui um pouquinho mais de 14. Faça, que é sempre bom, ok? Foi assim que um colega descobriu aí o meu erro num exercício da lei dos senos. Recomendo sempre você tentar achar erro do professor, você aprende melhor. Repito, o objetivo aqui neste vídeo é ensinar você a usar a fórmula da lei dos cossenos, ok? Espero que isso tenha acontecido, espero que você tenha achado fácil, tá? E posso dizer obrigado por ter ficado até aqui, por ter acompanhado mais esse vídeo e espero mais uma vez ter sido útil, merecer seu joinha, sua inscrição. Não esquece do sininho, porque sempre tem novidade no canal. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Bons estudos!